Meus queridos, o título de hoje é Ardis. Um ardil é uma estratégia. Estratégia é um termo muito usado na parte militar. Armar uma estratégia contra o inimigo. Como fazer estratégias para vencer um inimigo. E nós temos um inimigo. Deus já nos deu na sua palavra tudo o que temos que fazer para vencer esse inimigo. Só que esse inimigo, ele também tem estratégias. Ele tem ardis. E com essas estratégias, ele arma ciladas, que são armadilhas. E é sobre isso que nós vamos falar no dia de hoje. Sobre ardis, estratégias que estão sendo travadas contra nós, contra o povo de Deus, contra as pessoas de bem, pessoas simples. Quais são essas estratégias, esses ardis? Então, vamos ler em Efésios 6, do versículo 11 ao 13, que fala sobre a armadura de Deus. Mas nós só vamos ler esses 3 versículos. Versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas, armadilhas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, não é contra pessoas, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Vou ler novamente esse último. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir em qual tempo? No dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Nós estamos percebendo que a Bíblia está se cumprindo. Tudo que Deus revelou para nós através da Bíblia vai se cumprir. Vai se cumprir. Mas existem coisas que Deus deseja de nós. É que estejamos revestidos com as armas que Ele nos dá. Nós estamos aqui para lutar pelo reino, para lutar com as armas espirituais que Deus nos dá. Porque a nossa luta não é contra pessoas, é contra todas estas coisas que foi revelada na palavra de Deus, hostes, príncipes, potestades, que agem através dessas pessoas. A parte espiritual se revela na material quando as pessoas se deixam usar, se permitem usar. Então, o inimigo, ele faz de tudo. Ele tem ardis, estratégias.
E quando ele forma uma estratégia, ele cria ciladas, armadilhas, para que o inimigo dele, as trevas é inimiga da luz, a luz é inimiga das trevas. As trevas tentam apagar a luz, e a luz revela as obras feitas nas trevas. Então, não podemos subestimar o inimigo. Ele é forte. Ele tem feito ciladas. Ele tem armado ciladas. E muitas ciladas são tão antigas, tão velhas, tão batidas, mas tão eficientes. A gente tem aquela fala, em time que está ganhando não se mexe. O diabo ele não tem mudado as suas estratégias, não tem mudado as ciladas, têm sido as mesmas. Um pouquinho disfarçadas, modernizadas, mas continuam sendo as mesmas. A cobiça, você é atraído por aquilo que te atrai, por aquilo que te chama atenção. Você é atraído por aquilo que te dá prazer, por aquilo que tem enchido seus olhos. Então existem ciladas que são armadas e que Deus revela. E Deus dá condição de você perceber. Mas se você não ouve a voz de Deus, não lê as instruções que Deus te dá, você fica distraído por um campo minado, andando por um campo minado. As armadilhas estão lá, prontas para te explodir, prontas para te destruir. E você está ali, passeando como se fosse num bosque, atrás de borboletinhas. Não é tempo de se distrair. Não é tempo de ficar atrás de borboletinhas, ficar observando passarinhos e flores. Estamos em guerra. Estamos enfrentando um inimigo que é forte, sim. Só que ele já está derrotado. E ele sabe disso. Ele sabe. Uma pessoa arrogante, que fala alto e que se impõe, muitas vezes está escondendo uma baixa autoestima, um temor de que descubram que ele não é tudo isso, que ele tem fraquezas, que ele não quer ser descoberto nas suas fraquezas. Então, a pessoa que age muitas vezes dessa forma está se escondendo. Assim é o diabo. Ele se mostra muito arrogante, muito poderoso, assim, mostrando que nós vamos ganhar. Já ganhamos. Já passou, não tem para ninguém. Mas, na verdade, ele está escondendo o que ele já sabe, que ele será derrotado. Ele sabe que Deus tem o controle de todas as coisas. Tudo no mundo está na palma das mãos de Deus. Todas as coisas. Ele sabe. Mas ele continua aprontando. Como a serpente que está com a cabeça pisada, mas a sua cauda fica balançando, arrastando quem ele puder. Ele sabe que a cabeça está pisada, mas ele vai tentar levar o máximo que ele puder de pessoas para onde ele vai. O inferno ele não foi feito para o homem. Ele foi feito para o diabo e seus anjos. Só vai para o inferno quem quiser.
Você tem escolha. A palavra de Deus está sendo revelada. Você precisa sair do trono e deixar Deus reinar na sua vida. Você precisa deixar de ser o Senhor da sua vida e permitir que Deus seja o Senhor. Que Ele haja na sua vida. Que Jesus reine dentro de você, porque Ele é digno de reinar. Porque Ele venceu a morte. Ele tem todo o poder nos céus e na terra, conquistado com o seu sacrifício. Ele tem poder. Então, não pense você que o diabo tem alguma chance de vencer. Mas ele tem chance de derrubar. Ele tem a chance ainda de colocar armadilhas no teu caminho para que você caia. Ele tem chance, sim. Ainda tem. Chegará o momento que será tomado isso dele. Quando a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, é porque o maligno ainda tem poder, sim, de atuar. E o que você vai fazer? Vai ficar desavisado? Você tem armas espirituais para usar. Agora, vamos ver aqui algumas armadilhas que o diabo tem colocado. Ele é ardiloso, né? Estrategista. Ele tem estratégias, ele sabe usá-las muito bem. Então vamos ver algumas delas aqui que ele tem usado com muita eficiência. Anos e anos, séculos e séculos, a mesma coisa. E as mesmas armadilhas com os mesmos efeitos. Deu certo? Deu certo uma vez, 10 vezes, 1000 vezes, 300 milhões de vezes. Ele continua usando. Vamos lá para a primeira. Sedução para pecar. A sedução, aquilo que te atrai. Quem já pescou sabe muito bem disso. O pescador, ele tem um anzol. E aí ele pega algo muito gostoso para o peixe. Um camarãozinho. Normalmente o peixe come o que está no ambiente. O pescador inteligente, ele vai ver o que esse peixe come normalmente. Ah, é ostra, é marisquinho. Vai lá na pedra, quebra o marisquinho e usa, porque aquilo eles gostam. Um camarão, eles amam. Até um pedaço de outro peixe. Aí você põe no anzol. E hoje em dia nós temos um negócio chamado elastricô. Aí você enrola com elastricô, que é para ficar firme, para a isca não escapar do anzol, conforme você arremessar. Então tá ali, bem fixadinho. Quando cai na água, aquele cheiro atrai tudo quanto é peixe que está ao redor. E aí lá vem o peixinho seduzido. A isca está pronta, a armadilha está feita. Ele vai sedento e nhoque, abocanha aquele pedaço de camarãozinho. Que delícia! Aí ele tá comendo, daqui a pouco ele machucou. Aí ele tenta escapar, mas já é tarde demais. Ele já está fisgado. Na boca, mais para dentro, na beiradinha às vezes, mas já está fisgado. Aí o peixe salta. Ele salta tentando escapar daquela armadilha. Algumas vezes ele consegue, mas a maioria das vezes ele é pescado. Ele é tirado da água
é deixado para morrer, vai servir de alimento. Então você veja que a isca é algo que te seduz, é algo que te atrai, que é aparentemente bom. Você pensa, vai me alimentar, olha que cheiro bom, olha que cheiro agradável. A aparência é boa, você não enxerga a linha porque ela é transparente na água. O diabo, ele vai armar coisas que sejam aparentemente boas. Um negócio, uma pessoa, um relacionamento, uma oportunidade aparentemente boa. Mas lembra no começo, revesti-vos da armadura de Deus. Que armadura é essa? Você tem armas para serem utilizadas. A oração, ore antes de fazer qualquer coisa. Leia a Bíblia. Procure saber o que Deus já tem falado. Ali tem ensino para todas as coisas. Observe. Veja bem, consulte pessoas que você conhece, que conhece a situação. No meio dos conselhos, você tem mais sabedoria para tomar decisões. Então você tem você já está orientado de como você se livrar de algumas situações. E você que aceitou Jesus Cristo como teu Salvador, você tem o Espírito Santo dentro de você. Então você vai saber como se livrar daquilo, porque o Espírito Santo ele vai te dar paz, se for aquilo que é para o teu bem, ou ele vai te incomodar. Tem alguma coisa que não está certo. Então, tem condição de você sair de situações. Então, essa é uma das armadilhas. Você vai ser seduzido por aquilo que mais te atrai. Jesus estava em jejum, o diabo veio tentar com pão. Com pão. Ele estava faminto. Então, o diabo ele vai fazer isso. Ele vai te mostrar algo que você tem muita necessidade. Um emprego, uma sociedade, um namoro. Preste atenção. Não caia em armadilhas. Porque depois que você é fisgado, fica muito difícil sair sozinho. E aí, Deus pode te livrar. Deus pode te salvar. Mas as consequências não são retiradas. Se você arrancar um braço, ele não vai crescer novamente. Você não é uma lagartixa. Aquele braço vai ficar perdido. Se você perder uma perna, você vai andar de muletas. Então as consequências ficam. Não vai modificar. Mas Deus vai te sustentar na tua limitação. Você se arrepende, você corrige, você vive para Deus e lá nos céus você vai ter um corpo glorificado, completo. Lá você vai ter paz, você não vai ter choro, você não vai ter dores. Mas enquanto você não está lá, aqui na terra, você tem que observar as armadilhas que o diabo tem colocado para te ferir, para te machucar. E as escolhas que você fizer vão trazer consequências, boas ou ruins. Outra coisa, o pecado, muitas vezes, ele vem
com uma outra roupagem. Ele vem disfarçado. Eu até ouvi uma pregação essa semana e que falava que muitas vezes o pecado ele é visto como virtude. E o pregador falava assim, o orgulho vai ser visto como autoestima. Ah, ele não é orgulhoso, ele sabe quem ele é. A cobiça, ela vai ser vista como ambição. Ah, ele é uma pessoa que quer crescer, mas não é cobiça. É pecado. A bebedeira, ela vai ser vista como comunhão. Ah, mas eu estou aqui no meio dos amigos. Ah, mas a gente está unido. Ai, depois dessa pandemia, a gente precisa se reunir, vamos beber. Ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, muitas vezes, o descontrole vem disfarçado de comunhão. Então, tudo isso vai tirando a gravidade do pecado. O pecado deixa de ser chamado de pecado. Aí ele vai criando outros nomes, vai tendo uma outra roupagem para te enganar. É o camarãozinho ali por cima do anzol, querendo te fisgar, querendo fazer com que você fique preso, se machucando, até por fim você morrer. Porque o salário do pecado é a morte. É isso que acontece no fim. Então você veja só, outra estratégia, minimizar o arrependimento. Ah, deixa, continua pecando. Não se incomoda não. Depois Deus perdoa. Vai, peca. Faz, o que tem? Depois é só ir lá se ajoelhar que Deus perdoa. Deus não se deixa escarnecer. Deus não se deixa escarnecer. Você pode até pecar involuntariamente. Mas aquele pecado tem que te incomodar. E você tem que se arrepender. Essa era a mensagem de João Batista. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependimento. Porque aquele que fica pecando, ah, Deus perdoa depois é só pedir perdão. Aquilo vai cauterizando a sua alma. Vai cauterizando a sua mente. A cada pecado, você não vai se incomodando mais. E a palavra de Deus diz para nós não extinguirmos o Espírito Santo. Cada vez que você peca e não se arrepende, não busca ser uma pessoa melhor, você pecar involuntariamente é uma coisa. Aquilo te incomoda. Senhor, me ajuda. Sozinho eu não consigo. Tem misericórdia de mim. Eu quero ser uma pessoa melhor a cada dia. Eu quero caminhar um passo a mais na tua direção, meu Deus. Eu não quero ficar parado, porque se eu ficar parado eu fico para trás. Porque as coisas continuam andando para frente. Eu não quero ficar parado, mas também não quero andar para trás. Não quero ficar afastado de ti. Eu quero sempre me aproximar mais da luz. E conforme você vai se aproximando da luz, a luz revela se você estiver fazendo coisa errada. E aquilo tem que te incomodar, sim. Não tem essa de, depois Deus perdoa. Nosso Deus é um Deus que perdoa, sim. Mas Ele é um Deus de justiça e de juízo. Depois vem as consequências e você fica, eu não sei por que eu estou sofrendo tanto. Observe a sua vida, a sua atitude. Verifique o que você tem feito. E aí sim,
você vai perceber aonde você tem que se arrepender, aonde você tem que corrigir e clamar pela misericórdia de Deus. Porque o caminho estreito é isso. Está dizendo que não é fácil, mas é o único caminho que conduz à salvação. O caminho que conduz à perdição, ele é largo. É esse daí de, depois Deus perdoa, faz, não tem problema não. É lá, quando você menos espera, você é fisgado, você vai tentar escapar e já é tarde. Tantas vezes você foi avisado, tantas vezes você não quis dar ouvidos. Esta é uma armadilha. Não minimize o arrependimento. Ele é necessário, primeiro para a salvação e depois para a santificação. Sem santificação, ninguém verá a Deus. A cada dia você vai caminhando mais na direção de Deus. Outra armadilha: atrair você através de pessoas, de amizades, com pessoas que não têm nenhum comprometimento com as coisas de Deus. Aqueles amigos que não querem saber de Deus. Mas é uma armadilha, porque conforme você vai andando com essas pessoas, você vai assimilando o comportamento delas. Pode não ser de uma vez, logo de cara, mas quando você chegava no grupo e algumas palavras te incomodavam, te chocavam, com o passar do tempo já não te incomoda mais. Com o passar do tempo, escapou. Falei uma coisinha que não devia. Com o passar do tempo, você está igualzinho. Com o mesmo vocabulário, com os mesmos pensamentos. E do pensamento para a ação é um pulinho. Esta é uma armadilha muito eficiente. Aquela semelhança pela assimilação. Conforme você vai andando com pessoas que não têm comprometimento com Deus, você vai ficando igual a elas. E quando você menos espera, você está fazendo coisa pior do que elas. Pior do que elas poderiam fazer ou imaginar fazer. É assim. É uma armadilha que tem sido utilizada com muita eficácia. Muita eficácia. Outra armadilha: mostrar que aquele que serve a Deus sofre muito mais. Que aquele que não serve a Deus tem uma vida boa, confortável, não tem aperto. É uma armadilha. Porque teve alguém que pensou desta mesma forma. Vamos lá para os Salmos 73 e vamos ouvir. Olha o título desse salmo: A prosperidade dos ímpios faz duvidar da justiça de Deus, mas o fim deles a demonstra. É o Salmo de Asaf. Salmo 73. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força.
Não se acham em trabalhos, em dificuldades como outra gente. Nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba os cerca como um colar. Vestem-se de violência como de um adorno, um enfeite. Os olhos deles estão inchados de gordura, tão fofinhos, saudáveis, vermelhinhos. Superabundam as imaginações do seu coração, os pensamentos de malignidade. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Quer dizer, são corruptos e ficam tentando oprimir aqueles mais fracos que eles. Falam arrogantemente. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. São arrogantes até com Deus. Pelo que o seu povo volta aqui e as águas do copo cheio se lhes espremem. E dizem, como sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Eles não acreditam. Eles não temem. Não têm temor de Deus e ainda afrontam a Deus. Eis que estes são ímpios e todavia estão sempre em segurança e se lhes aumentam as riquezas. São ricos, vivem regaladamente. As suas riquezas vão cada vez mais aumentando. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Aqui Asaf está falando. Puxa vida, não vale a pena eu me santificar? Eu me seguir os passos que Deus quer para a minha vida? Não tem valido a pena. Eu tenho sofrido. E aqueles ímpios tão bem, vivendo uma vida confortável, com seus carrões, com seus iates, suas casas enormes, se vestem bem, e eu aqui, sempre na luta, na dificuldade. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Que vida difícil que eu levo. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Até que entrei no santuário de Deus. Então, entendi eu o fim deles. Asaf estava intrigado. Meu Deus, eu tenho buscado a tua palavra, eu tenho buscado seguir os teus caminhos, e a vida é tão difícil. E aí eu olho para eles assim, para os ímpios, e vejo eles felizes nas suas festas, nas suas bebedices, e é tudo tão tranquilo para eles, têm empregão, ganham muito bem, suas riquezas aumentando. E eu aqui nessa dificuldade. Mas o dia que ele entrou no santuário, que ele foi prestar atenção na voz de Deus, ele compreendeu o fim deles. Certamente tu o pusestes em lugares escorregadios, tu o lanças em destruição, como cai na desolação, quase num momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Como faz com um sonho que acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. Assim me embruteci e nada sabia. Eu era como um animal perante ti, que não tem raciocínio. Todavia estou de contínuo contigo. Tu me seguraste pela minha mão direita.
guiar-me-ás com teu conselho, e depois me receberás em glória. A qual tenho eu no céu? A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem o deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti, que se afastam, perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que apostatando. Só se apostata aquele que um dia foi de Deus. Apostasia é para aqueles que já se aproximaram de Deus e estão se afastando. Pois eis que os que se alongam de ti, que se afastam, perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que, apostatando, se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as suas obras. A aparência daqueles opulentos, daqueles ímpios, é falsa. Porque quem tem muito dinheiro, muitas vezes não tem paz. Tem medo de sequestro, tem medo que roubem, tem a insegurança da bolsa de valores que um dia está em alta, outro dia está em queda. De um dia para o outro pode perder toda a sua fortuna se não souber administrar. Então, aquilo é uma aparência. Não fiquem invejando quem tem muito. Se aquele que tem muito não serve a Deus, mas se afasta dele, um dia ele irá para a destruição. Deus pode dar riqueza, sim. Ele conhece os seus e sabe aquele que não vai se desviar tendo muito. Não vai se deixar corromper pelas riquezas. E ele pode sim dar. Mas se Deus sabe que você vai se corromper pelo dinheiro, pelas más amizades, pela sedução, você que é um bom marido, que é honesto com a sua esposa, que é correto, porque vocês estão ali lutando no dia a dia, buscando com sacrifício, mas com unidade o pão de cada dia. Se Deus te der dinheiro, muito dinheiro, e Ele sabe que o seu coração pode se desviar, Ele vai te privar disso. Porque pode acontecer de você ser tão honesto, tão correto, mas se te der muito dinheiro, você vai começar a andar com pessoas da alta sociedade que estão acostumados a traições, a adultérios. E aí você vai começar a menosprezar a mulher da tua mocidade. Você vai passar a não dar atenção para os seus filhos. Você vai começar a dar mais valor a um carro do que a um tempo com a família. Então vejam como às vezes as pessoas que estão passando por privação não é maldade de Deus, é proteção. Porque Deus conhece os corações. E Ele quer, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você está passando por alguma privação, se poste diante de Deus, pergunte a Ele, esteja firme diante dEle, em todo momento, porque Ele sabe o que é melhor. Se entregue e seja feliz com a porção diária que Deus tem te dado, seja pouco ou seja muito.
Se for pouco, confie que Deus é suficiente para suprir a tua necessidade cada dia, assim como Ele deu o maná, a cada dia. Se for muito, ponha as suas riquezas ao dispor de Deus e saiba que elas são um meio e não um fim. Não ponha o seu coração nas suas riquezas. Aquele carro que seja uma bênção, que seja para a obra do Senhor, utilize para benefício. Se for uma grande casa, com vários quartos, que seja hospitaleiro, que abençoe pessoas, que faça reuniões na sua casa para louvar a Deus. Tudo que Deus te der nas mãos, não use como armadilha, não deixe o diabo usar como uma armadilha, mas que seja tudo colocado diante de Deus e ali seja uma bênção. Não deixe nada servir de armadilha. Agora lá em uma outra armadilha, as distrações. Sabe aquele tempo que você precisa ter, as chamadas disciplinas espirituais, para te fazer crescer, para te fazer mais íntimo de Deus? Oração, leitura da palavra, comunhão, jejum. Existem castas de demônios que têm poder, sim, o diabo tem poder. Ele é forte, sim, mas ele já está derrotado e Deus é mais forte. Mas existem castas de demônios que só saem com jejum e oração. Não só oração, com jejum e oração. Quando você jejua, você está falando para Deus que Ele é mais importante que o alimento. Você está dizendo, eu quero te conhecer mais, Senhor. Eu quero que o Senhor seja suficiente na minha vida. Isso é o jejum. É você matar a sua carne para que Deus viva dentro de você. Você subjugar a sua carne. Quando você jejua, você começa a exercitar o domínio próprio. Quando você jejua, você vai enfrentar as cobiças do dia a dia, as armadilhas. Você vai olhar e falar assim, não, eu não vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Você vai se autocontrolar. E o jejum é uma excelente arma que Deus nos dá para nos fortalecer. Então, essas disciplinas, as distrações, são colocadas como armadilhas. TV, internet, amigos, situações, qualquer coisa que te tire do exercício diário de buscar a Deus, de você se fortalecer em Deus. Meus irmãos, meus amigos, não é tempo de se distrair. Foco. Foco. O diabo tem foco. O diabo se empenha. O diabo, ele se sacrifica. Os seus servos se sacrificam. Fazem coisas assim absurdas para servi-lo. E nós nos distraímos facilmente. Qualquer coisa tira o foco. Então vamos deixar de ser crianças imaturas para nos fortalecermos, estarmos alertas. O soldado, quando está na guerra, ele fica alerta. Ele não dorme com pijaminha. Ele dorme fardado. Ele dorme com coturno.
Porque a qualquer momento ele tem que se levantar e estar disposto e alerta para a batalha. Não é hora de distração. Não é hora de dormir profundamente. É hora de estarmos orando, atentos, lendo a palavra, nos instruindo, tendo comportamentos corretos, honestos, porque o mundo lá fora está nos enxergando. Quando você fala que você é do Senhor, os olhares são muito mais acirrados em cima de você. Você vai ser muito mais observado do que qualquer outra pessoa. Porque as pessoas vão ficar olhando você, buscando você errar. Ah, vamos ver quando que ela vai tropeçar, quando que ele vai falar uma besteira. E fica ali, em cima, com uma lupa. Então não é hora de se distrair. Tenha um testemunho vivo, correto. E a hora é agora. Meus irmãos, ardil é uma estratégia. Cilada é armadilha. O diabo ele usa estratégias para te destruir. E nessa estratégia ele se utiliza de armadilhas, de ciladas. Então, eu termino essa nossa meditação de hoje falando para vocês. Fiquem atentos. Não é hora de se distrair. Observem. Peçam sabedoria do alto. Deus dá. Deus dá com abundância para aquele que busca. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê uma mente sempre alerta, observando os tempos que Jesus está voltando. E ele precisa encontrar uma noiva adornada e alerta, pronta, com a sua lâmpada acesa, aguardando o noivo. A paz do Senhor. Amém, meus irmãos.